Olá, sou João Vitor Vrublevski e hoje vamos falar um pouco a respeito do eu do terapeuta na terapia psicanalítica. Quando falamos em terapia psicanalítica, é importante entender que o eu do terapeuta não pode existir durante o tratamento psicanalítico. Então, dentro do setting terapêutico, dentro da terapia, dentro do momento do espaço terapêutico, é ideal que o eu do terapeuta não exista. Por que isso? Quando a gente fala, por exemplo, na associação livre, na atenção flutuante, para quem não conhece esses conceitos, procura no canal, a gente já tem muito material explicando eles. Quando a gente fala desses dois conceitos, estamos falando de um discurso e de uma escuta sem julgamento moral. E aí muitos falam, mas como que é possível você não fazer julgamento moral? Como que é possível você atender, por exemplo, um paciente extremamente machista, te dizendo que ele acredita que se a mulher abrir a boca, ela tem que levar um murro na boca, e você não dizer que isso é errado? Porque quando o terapeuta tem preparo teórico e maturidade profissional, ele entende que naquele espaço, naquele momento, ele está ouvindo o discurso daquele sujeito, ele está escutando o discurso daquele sujeito pelo sujeito. Se é isso que ele acredita, eu entendo que é isso que ele acredita. Eu não vou manifestar o meu eu para julgar ele, porque o eu do terapeuta não cabe na terapia. Como que você vai fazer de fato uma escuta de atenção flutuante se você for ficar pegando as coisas que você considera errada no discurso do teu paciente? Como que o teu paciente vai fazer uma livre associação se ele fica sendo punido verbalmente pelo seu terapeuta enquanto ele fala? Não tem como. Então, quando você tem um desenvolvimento teórico adequado, você consegue colocar na prática uma visão filosófica. Então não é que o terapeuta ele tem que cuidar, tem que ficar conscientemente cuidando para não julgar o seu paciente. Se é isso, significa que esse terapeuta teve pouco preparo. Significa que ele não teve uma base teórica adequada, principalmente uma base teórica filosófica, para entender que naquele espaço não cabe o julgamento dele. A coisa praticamente se automatiza devido a uma construção de visão de mundo. Isso é importante entender. Quando você estuda de fato a psicanálise, não é que você na clínica é terapeuta e por isso você deixa de fazer certas coisas. Não. É que na clínica você atua como terapeuta em função da visão de mundo que você construiu. Então a visão de mundo que você tem, ela é antecedente à clínica. Ela é uma questão de estudo, ela é uma questão de análise, ela é uma questão de autoanálise, não de se analisar, mas de fazer a própria análise junto a um outro analista, de autoanálise também, no sentido de se analisar, porque por mais que nós não vamos conseguir chegar aos conteúdos significativos a partir da autoanálise, porque a repressão não permite, mas existe um nível que você chega e a autoanálise diária é importante para estar resolvendo as coisas mais simples, que não precisam necessariamente de um outro profissional. As mais significativas vão precisar de um outro profissional para vencer as nossas próprias resistências. E nesse sentido, é muito importante que tenha um desenvolvimento filosófico suficiente para que o terapeuta entenda que durante a sessão, o olhar que ele tem é o olhar do seu paciente. Eu vou fazer a escuta de acordo com o que o paciente me diz, de acordo com a visão de mundo do paciente, e vou tentar entender a visão de mundo dele, não vou julgar ele. Se você precisa fazer esforço para não julgar o teu paciente, está faltando teoria filosófica para compreender que a visão de mundo é singular, que a visão de mundo que o sujeito constrói diz respeito às experiências que ele viveu, diz respeito às relações que ele construiu, e é isso que eu tenho que entender. Não é ficar apedrejando o sujeito porque ele tem um discurso machista, porque ele tem um discurso homofóbico, porque ele tem um discurso politicamente diferente do meu. O eu do terapeuta não pode se manifestar. E se um terapeuta se posiciona com o eu,
e isso eu tenho analisado muito no meu discurso, se você se posiciona dizendo eu faria isso, eu faço isso, fez besteira. Pode acontecer? Pode. Ninguém está isento. Não há como, não importa o quanto você estude, o quanto você faça terapia, o quanto você faça supervisão clínica, em determinado momento você corre o risco de errar. O importante é não admitir o erro como algo comum, como algo aceitável. O erro acontece, ele não é aceitável. Eu não posso simplesmente aceitar e conviver bem com o fato de errar. Não, eu tenho que ter sim um incômodo diante do erro e eu tenho que estudar, tenho que analisar e tenho que buscar meios de evitar que o erro se repita. Que é outro grande problema que eu tenho visto também. Recentemente eu gravei um vídeo falando a respeito do problema das pessoas se acomodarem diante da ignorância e também é um problema se acomodarem diante do erro. Eu não posso admitir o erro como algo aceitável. É algo que acontece, eu tenho que ter a consciência de que acontece e eu tenho que tentar reconhecê-lo, mas é preciso que eu também busque evitá-lo. E nesse sentido, qualquer manifestação do eu do terapeuta dentro da visão psicanalítica é entendido como errado, porque é o eu do sujeito paciente que eu quero compreender. E manifestar o meu eu não permite, não dá o espaço adequado para que o eu do paciente se manifeste, que dirá deixar o id escapar. Se eu não permito que o meu paciente se manifeste livremente, eu simplesmente quebrei a regra básica da psicanálise, que é associação livre com a sua equivalência de atenção flutuante. E sempre que o eu do terapeuta se manifesta, tende a quebrar a associação livre. Porque há um julgamento, há uma posição. E é importante para o terapeuta desconstruir essa posição. Um outro aspecto que eu venho analisando na minha própria prática, venho me autocriticando e fui criticado também por uma profissional da área em uma discussão, é em relação ao protagonismo do terapeuta na terapia psicanalítica. O terapeuta não pode ser protagonista na terapia psicanalítica. Se o terapeuta está sendo protagonista, tem coisa errada. O protagonismo é do paciente. O terapeuta é só um auxiliar. O terapeuta só indica caminhos. Ele não carrega o paciente por esses caminhos. É o paciente quem escolhe os caminhos que vai seguir. O terapeuta, ele indica possíveis interpretações. Quem vai dizer se a interpretação está certa ou errada é o paciente. E não há nada de estranho e nada de assombroso em o terapeuta errar uma interpretação. Porque, querendo ou não, mesmo você fazendo todo um preparo para anular o seu eu, mesmo você tentando ver a vida pela visão do paciente, você não está com os olhos dele, você não está na vida dele. Então, é realmente esperado que em alguns momentos você cometa erros. E aí, como eu disse, o importante é não achar que esses erros são aceitáveis e comuns e que podem acontecer o tempo todo. Não. Eu tenho que entender que eles acontecem, mas eu também tenho que entender que quando eles acontecem eu tenho que verificar o que aconteceu, por que aconteceu e evitar que aconteça novamente. E eu vou evitar na hora, me cuidando, prestando atenção no que eu estou fazendo? Não. Porque é contrário à ideia psicanalítica prestar atenção. Já gravei também vídeos falando a respeito, a atenção é da consciência. Na terapia psicanalítica, a primazia do inconsciente. Então, não é no momento terapêutico que o terapeuta evita os seus erros. É no momento anterior à terapia, quando ele estuda, quando ele analisa, quando ele leva conteúdo para supervisão, quando ele leva conteúdo para sua própria terapia, é nesse momento que o terapeuta está evitando o seu erro, não é na hora que ele está atendendo o paciente. Não é na hora que o terapeuta está atendendo o paciente que ele tem que cuidar para não errar. Ele tem que ter estudado o suficiente para o caso desse paciente para evitar não errar. É isso. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve. Clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Envia, compartilha com as pessoas pelas suas redes sociais para ajudar o canal a ganhar mais relevância e para que prossiga esse trabalho.
Então o YouTube ele tem passado aí por uma fase de diminuição nas inscrições dos canais, de diminuição no uso, e eu já mencionei em outro vídeo anterior que isso me deixa triste em um certo nível, porque eu acredito que o YouTube ainda é uma plataforma boa de acesso a conteúdo. Ultimamente tem ficado meio chato as propagandas, tem ficado excessiva, mas enfim ainda é melhor do que outras opções como a TV aberta ou a TV fechada que é paga. Muito mais caro do que a internet que você paga e tem acesso a diversas coisas e inclusive ao YouTube de maneira gratuita. Então vamos incentivar e divulgar, compartilhar para que se mantenha essa plataforma e nós continuemos tendo conteúdo à nossa disposição. Até um próximo vídeo.